Começamos mais um programa Família e Sociedade, um programa promovido pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Para você que é tão interessado em programas a respeito de família, assuntos referentes à família, nós vamos estar juntos aqui comigo, Fernando, e também com a minha esposa, Suênia. Que bom que você está aqui com a gente. Acompanhe. E hoje o nosso assunto está ligado à área médica, porque nós vamos falar sobre o mal de Alzheimer. Nós trouxemos uma neurologista, que é a doutora Cláudia Lotti. Obrigado, Cláudia, pela sua presença. Obrigada pelo convite. Aliás, é Cláudia Lotti ou é Lotti? Lotti. Lotti, então acertei. Cláudia, o que é a doença, o mal de Alzheimer? Que todo mundo fala, o alemão está chegando, é o mal de Alzheimer. O que é isso? De uma forma assim simplificada, resumida, né, a doença de Alzheimer ela faz parte de um grupo de doenças, que são as síndromes demenciais, né? Então, ela é a mais frequente dentre todas as síndromes demenciais. Ela é uma doença degenerativa, né, que você tem umas lesões no substrato patológico, assim, né, histologicamente, assim, se você vê na lâmina, você tem umas lesões nos depósitos de umas substâncias no cérebro, e essa doença é uma doença degenerativa e progressiva, né? Ela pode ocorrer de uma forma precoce, antes dos 65 anos, então pode ocorrer a partir dos 40 anos, existem alguns relatos, né, alguns casos, é menos frequente, e mais frequente acima dos 65 anos, que é o mais comum, né? Tem cura, Cláudia? Então, não tem cura, assim, conhecida ao homem hoje, né? Não tem. A gente tem alguns tratamentos que são tratamentos, na verdade, para diminuir um pouco a progressão da doença e diminuir um pouco alguns sintomas da doença, né? Que diminui um pouquinho o tratamento que a gente tem atualmente. Ele não atua no evitar a degeneração ela continua. Ele atua, na verdade, nas sinapses, tal, no melhor condução de um neurônio para o outro. Então, ajuda, por exemplo, nos sintomas de memória, melhora um pouquinho. Algumas coisas podem melhorar, mas não diminui a evolução da doença, entendeu? Você pode falar um pouquinho pra gente dos sintomas? Claro, na verdade, assim, todo mundo tem um pouquinho de ideia, né? Todo mundo tem, ou ouviu falar, ou tem alguém na família que tenha, né? Isso. Então, na verdade, assim, os sintomas, usualmente, assim, a gente tem 3 estágios, assim, estabelecidos da doença. No estágio inicial, que é o mais difícil de fazer o diagnóstico, ele pode durar 2 até 3 anos e, às vezes, a família nem percebe. Atribui, assim, tá esquecido porque tá ficando mais velho, tá muito nervoso, por isso que tá esquecido. Mas, normalmente, assim, você tem acometimento da memória, inicialmente, né? É o mais comum começar com o acometimento da memória e de outras funções, ou de uma função executiva, ou seja, a capacidade de fazer alguma coisa, ou da linguagem, de algumas outras áreas, né? Então, assim, em relação à memória, às vezes, assim, por exemplo, você pode ter uma perda discreta, de não lembrar alguma data, esquecer o nome de alguém, esquecer panela ligada no fogão, né? Sim. Ou assim, e daí começa a ter algumas coisas um pouquinho mais sérias, por exemplo. Nessa fase inicial, tem vários familiares que relatam que o paciente ele sai de casa e se perde, por exemplo. Vai para algum lugar que ele sempre foi. Há anos ele foi, por exemplo, de casa para a igreja a pé e de repente ele não consegue chegar lá. Ele se perde, alguém encontra ele no caminho e tal. Então, no começo, são coisas mais sutis. E depois fica um pouquinho, assim, fica mais nítido para a família e da família começa a levar no médico, começa a perceber algumas coisas mais gritantes, como alguma alteração de comportamento, ou alguma dificuldade para falar algumas palavras, algumas coisas desse tipo, né? Você acha que o diagnóstico precoce, ele ajuda no tratamento da doença? Ajuda muito em relação a muita coisa. Eu acho que o diagnóstico precoce ajuda. Primeiro que a gente inicia o tratamento de uma forma mais precoce, então existe menos sofrimento do paciente familiar, porque assim também existe mais informação, as pessoas tiram dúvidas, né? Porque as pessoas têm muitas dúvidas em relação a como é que é, e como é que a gente pode ajudar, e como que a gente pode agir em tal situação, em tal situação. Então, assim, isso é muito importante. E outra coisa que é importante, que as pessoas não sabem, existem algumas formas, é uma porcentagem muito pequena, mas existem algumas formas dentro dessas síndromes demenciais que podem acontecer inicialmente com perda de memória também, com sintomas parecidos, que são tratáveis. Entendeu? Então, alguns déficits de vitamina B12, algumas alterações até vasculares, algumas alterações, tem algumas alterações que você consegue reverter, algumas alterações de tireoide, que levam a um quadro
demencial também, com dificuldade de memória, com alteração de comportamento, e que você tem como tratar. Então, é sempre que não necessariamente representam que seja mal de Alzheimer. Não representam, são doenças separadas. E daí você tratando, a pessoa pode voltar absolutamente ao normal. Em alguns casos, isso é a minoria, né? Mas é importante o diagnóstico precoce, assim, sem dúvida. Então, é importante a família ser um pouco atenta. Às vezes, o que eu percebo que acontece muito é o seguinte, o idoso, ele acaba ficando um pouco... as pessoas não conversam muito com o idoso em casa. Então, por exemplo, ou o neto ou o filho não gasta tempo batendo papo e quando vai perceber que a cabecinha não tá boa, fala assim, gente, peraí, ele não tava assim antes. Estranha. Agora que eu percebi que ele tá estranho, mas ele já tá acontecendo isso há um bom tempo, mas nunca conversou. Ninguém tinha notado. Exato, isso é muito comum. As pessoas não conversam. Como que é feito, então, o diagnóstico? Como que é? Na verdade, o diagnóstico... alguém fala, eu estou com um problema na memória, vai num neurologista. Aliás, é o neurologista mesmo responsável por isso. Isso, exatamente. Na verdade, o diagnóstico é eminentemente clínico. Assim, são algumas características, a gente sempre faz uma avaliação da história. Então, é muito importante que vá o paciente e algum familiar que convive com ele junto para contar alguns relatos, que é sempre importante para... para nós profissionais de saúde fazermos esse diagnóstico. Então, assim, a gente sempre pega a história e relacionados a alguns testes que a gente faz. A gente faz alguns testes neuropsicológicos, alguns testes, parece até umas perguntas simples e algumas até engraçadas, mas para testar um pouco a memória e essas outras funções que eu falei para vocês. Então, a função executiva, as praxias, que são as habilidades manuais de fazer algumas coisas, a linguagem a gente tem que testar, porque... para a gente parece até fácil pôr linguagem, mas a pessoa ela acaba perdendo a fluência, ou seja, a capacidade de falar as palavras para ela não é tão fácil como era antigamente. Um monte de coisa que a gente testa em assim, demora um pouco, em 1 hora e pouco, na verdade, para testar todas essas coisas, né? Mas a gente faz alguns testes que nos dão a dica disso, entendeu? E geralmente... a pessoa que está com algum tipo de doença assim, ela consegue se enxergar com algum problema? Ou é só o familiar que consegue observar que tem alguma coisa diferente? Isso é interessante. Assim, a pessoa normalmente percebe que tem alguma coisa de errado. Ela percebe. Dependendo um pouco, assim, algumas pessoas têm um pouquinho de dificuldade de admitir isso até, e de conversar ou de abrir o que está acontecendo, né? Falar assim, eu estou realmente fazendo isso e tal. Então, às vezes, a pessoa fica até um pouco constrangida, sem graça, quando o familiar conta as gafes que ele tem dado nos últimos tempos, né? Então, assim, a pessoa percebe a dificuldade, né? Ela não se lembra, às vezes, de tudo que o familiar conta, mas algumas coisas ele percebe que está estranho, ele percebe que ele não está no normal dele, com certeza. E a procura parte dele, muitas vezes, ou na maioria das vezes parte do familiar. Do familiar. A maioria das vezes. Então é fundamental a presença. Tem muito jovem que chega assim no consultório, chega pra gente perguntando assim, né? Eu tô esquecendo tanta coisa, e assim, mas é jovem, de 30 e poucos anos, e tem dúvida de se pode ser, né, doença de Alzheimer, se pode ser algum quadro demencial. E a gente explica que a maioria das perdas de esquecer alguma coisa, não lembro de eu guardei tal coisa, ou esqueci de pagar tal conta. Isso acontece muito relacionado à ansiedade. Estresse, talvez, né? Então estresse, ansiedade é a causa mais comum de alteração de memória em jovem, né? Então isso eu acho legal as pessoas procurarem, assim, porque as pessoas estão um pouquinho mais, cada vez mais, né, elas leem mais, elas têm mais curiosidade, então elas procuram mais. Então até o diagnóstico, assim, o fato da gente fazer mais diagnóstico de doença de Alzheimer ultimamente é porque as pessoas procuram mais cedo e porque a população está envelhecendo, então é natural que se tenha mais, né? A incidência seja maior, né? Seja maior. Eu percebi que você falou várias vezes sobre a participação da família nesse processo. Certo. Né? Então, no nosso próximo bloco, você que está com a gente aí nos assistindo, a gente vai falar sobre o fator família na doença de Alzheimer. Então não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho com o programa Família e Sociedade. Até mais! Voltamos com o programa Família e Sociedade falando sobre mal de Alzheimer. Doutora Cláudia, você falou a respeito da participação da família na doença, né? A doença impacta
toda a família, né? Nossa, muito. De que maneira isso acontece, as experiências que você tem tido com pacientes, como tem sido esse transtorno familiar em torno da doença? Muito bem. Então, assim, isso é uma coisa que é muito triste. Assim, é uma doença que é triste para o paciente e triste para a família. Né? A gente vê de tudo, na verdade, mas no geral, por exemplo, existe muito problema nesse sentido. O paciente às vezes mora sozinho ou mora com um cônjuge e começa a ter um problema de memória, começa a não conseguir, a não ser mais independente para as coisas financeiras, né? Então começa a ter dificuldade de precisar de ajuda na fase inicial para algumas coisas. Então a família, por exemplo, um filho chama para morar junto. E daí não quer, não, porque eu quero ser independente. Ou então, por exemplo, o cônjuge morre, né, falece. E daí essa pessoa fica numa situação assim, morando sozinha e querendo continuar na independência dela e tendo dificuldade de aceitar isso. Então, assim, tem desde essa fase inicial, que é a dificuldade aonde eu vou, com quem eu vou ficar, vou morar com quem, qual filho vai tomar conta, né? Tem todo esse transtorno, até nas fases mais em que a familiar já mora com o filho e assim o paciente não aceita um cuidador, por exemplo, se a família tem condições de contratar um enfermeiro, alguém para ajudar nos cuidados e ele não aceita, não conhece, então tem de tudo, dos mais variados possíveis, assim. O mais comum é que o paciente não aceite ser cuidado e ser tratado, ou isso só acontece em alguns casos, porque a impressão que eu tenho é que, na maioria dos casos, os pacientes se relutam muito em relação a mudarem a sua própria rotina, né? A terem por perto alguém que seja talvez contratado para cuidar deles, enquanto o filho, né, a nora, né, eles trabalham, não tem condições de ficar 24 horas do dia lidando com o problema. Você acha que é mais comum as pessoas relutarem em relação ao tratamento? Eu acho que é. Eu acho assim que na fase inicial, assim, mesmo que o paciente saiba do diagnóstico, entenda bem o que ele tem, entenda a doença, ele fala, não, mas mesmo assim, por exemplo, eu consigo ir no banco sozinho pegar o meu dinheirinho, né? Ou não, para tomar banho, eu tomo banho sozinha, não quero ninguém por perto me vigiando. Então, às vezes ele tem por quê? Porque é muito difícil isso, você, de repente, principalmente assim, em algumas famílias... Você abre mão da sua própria autonomia, né? Não, e assim, o idoso, ele acaba sendo o patriarca da família, é aquele que sempre reunia os filhos, né? Então, é aquele que sempre controlava ou dava... né? Então, isso é difícil para ele entender. Mudar de status, né? De repente, ele é o filho, de repente, ele é aquele que tem que ser cuidado. Então, de repente, ele não tem nem controle, às vezes, sobre o dinheiro dele. Então, isso é muito difícil. Facilmente enganado, né? Outro dia, na igreja, eu vi um caso assim, né? De um idoso com mal de Alzheimer, roubado, enganado, né, foi ludibriado. Esses golpes quaisquer, as pessoas veem que ele tem doença, né? E vão se aproveitar disso, né? É horrível isso. Né? É horrível. Não, eu vi um caso recente, até que a moça que trabalhava na casa, né? Ela estava precisando de um dinheirinho a mais, não pedia para a patroa, que seria a filha dessa idosa, e pedia para a idosa para dar um dinheirinho para ela, porque ela sabia que ela não ia lembrar depois, entendeu? Então ficava tirando o dinheiro do paciente. Então, muito triste, né? Então, essas coisas acontecem mesmo. Mas, assim, eu percebo essa dificuldade do paciente assim, em perceber que ele não é mais independente para tudo. Isso é muito difícil. Agora, e o outro lado, né? O lado de famílias que não querem cuidar dos seus idosos, isso também é comum? A gente vê isso bastante, assim, é muito triste. A gente vê, assim, paciente, por exemplo, isso acontece, assim, é triste, mas isso acontece. Por exemplo, quem trabalha muito em hospital, tal, às vezes a gente pega paciente que tem esses quadros demenciais, não necessariamente só doença de Alzheimer, e os filhos, por exemplo, vão viajar um fim de semana, vão no hospital, meu pai não está bem, tal, tentam internar o pai meio que para deixar no hospital para poder ficar que alguém cuide, né? Então essas coisas acontecem, assim, né? Eu acho assim que, no geral, de uma forma geral, o brasileiro é muito apegado à família, tal. Então, assim, você vê a preocupação. Mas você também vê gente que tem o desejo de... Assim, você vê, por exemplo, familiares, assim, por exemplo, onde tem o pai e a mãe, né? E tem, sei lá, 5 filhos. Tem um só que tem a preocupação de cuidar. Os outros pulam fora, ou não, né? Ou moram longe, não... Então, isso normalmente cai para cima de um da família. Isso é comum ver. Assim, um que é mais... Não, isso é muito comum, então... Você, como neurologista, por exemplo, que detecta que realmente um paciente tem essa doença, ele foi lá com seu familiar. Existe algum trabalho que é feito junto ao familiar para que ele
consiga lidar com essa questão com um pouco mais de tranquilidade. Você conhece algum trabalho? Então, na verdade, assim, tem alguns livretos, algumas coisas assim direcionados para o familiar, tem. Tem alguns assistentes sociais que trabalham só com essa parte, então orientam familiares em relação a isso, a como lidar, o que fazer em cada caso, na verdade, dicas básicas de paciência, assim, né, de uma forma geral, e como lidar. Então, tem alguns folhetos, algumas coisas, mas assim, nada muito, acho que desenvolvido nessa área, acho que isso falta. Isso falta, inclusive, na igreja, assim, muita gente tem familiares com isso e não tem muita informação. Não sabem como lidar com a questão, né? Falando sobre a questão da informação, você falou são 3 estágios, é isso? Isso, no geral, então, sim. Como vai se desenvolvendo a doença, né? Desde as primeiras perdas de memória e depois? Isso. Numa fase intermediária, assim, varia um pouco, tá? Vou falar de uma forma mais geral, mas numa fase mais intermediária, muita alteração, por exemplo, troca a noite pelo dia, então alteração do sono, então acorda de noite achando que é de dia e faz, né, grita ou faz algum barulho, né? Então, alteração do sono vigília, alteração, às vezes, de comportamento, do tipo, achar, por exemplo, que tem alguém roubando ele quando não tem, ou que tem alguém perseguindo quando não tem. Quadro de violência? Violência, a gente vê, assim, em alguns casos, isso não é sempre, mas a gente vê, às vezes, em pacientes mais no estágio terciário, final, tal, que às vezes não consegue se expressar tão bem, então morde, ou belisca, ou fica bravo, né? Então você vê, nada de violência muito absurdo, assim, mas você tem. Não é o mais comum. Agressividade, tem muita agressividade verbal, é o mais comum, agressividade verbal, irritabilidade, ou muita euforia. E a medicação que é administrada é justamente para amenizar um pouco desses sintomas, dessas reações? Isso, exatamente. Existe tratamento para ajudar nessas alterações de comportamento, que são, na verdade, isso é o que eu acho que mais deixa o familiar angustiado, né? De ver, assim, por exemplo, de repente ele está deprimido, chora sozinho, acorda no meio da noite e chora, e daí você não sabe como... E depois, durante o dia, está bravo. Então, tem muito essas oscilações, assim. Então, tem tratamento para isso, sem dúvida, medicamentoso, sabe? E no final? E o quadro final? O quadro final, às vezes, o paciente fica restrito ao leito, acamado, e acaba tendo, assim, facilidade para pegar um monte de infecção. E um paciente que fala muito pouco. Porque, na verdade, a questão de ser degenerativa atinge também músculos, essas coisas, não? Não atinge. Primariamente, o paciente tem ele anda normalmente, ele tem força normal, ele consegue fazer atividades assim normalmente. Primariamente, não tem. Né? Algumas outras síndromes demenciais você tem acometimento de força, daí o paciente não tem habilidade, a dificuldade até de movimentar olhos. Então, tem algumas doenças que têm essas alterações associadas. Doença de Alzheimer, isso é muito, muito tardio, o paciente fica mais acamado, assim, quando está numa fase muito, muito ruim. Agora, é degenerativo, né? Então, quer dizer que a perda de memória faz com que ele se esqueça, por exemplo, depois no final da doença, de como engolir, de como comer, de como andar. Isso Sim, por na fase final, na fase final isso acontece. Essa degeneração é assim, inicialmente ela é mais na área de memória, de cognição, ela tem, e tardiamente ela é uma coisa que pega boa parte do encéfalo, assim, é uma coisa, né, ela é mais, então realmente fica com dificuldades para deglutir, às vezes precisa colocar sonda, às vezes precisa colocar gastrostomia, então isso é mais na fase tardia mesmo, né, que é a fase que acaba pegando alguma infecção, falecendo por outras doenças associadas, né, mas acontece mesmo. Me parece que você, como além de médica, também como cristã, tem uma perspectiva sobre isso diferenciada que a gente gostaria muito de conhecer, mas no nosso próximo bloco. Não sai daí, voltamos já com o programa Família e Sociedade. Voltamos com o programa Família e Sociedade, falando a respeito de mal de Alzheimer. Doutora Cláudia, além de doutora, você também é cristã, e nos bastidores conversávamos a respeito da diferença que alguns pacientes, tendo também uma fé pessoal em Deus,
desenvolve de maneira diferenciada a doença do que outros? A gente vê isso, eu já vi isso pessoalmente, assim, já experimentei isso pessoalmente, assim, por exemplo, 2 casos de pacientes que eu tenho, que são cristãos, verdadeiramente cristãos, e que têm a doença de Alzheimer e que não tem tanto distúrbio de comportamento, assim. Que são nada agressivos, são muito tranquilos, têm alteração de memória grave, alteração de linguagem importante, alteração até de conseguir, de praxia, né, que é conseguir exercer alguma função, né, a função executiva está ruim, não consegue também a habilidade de pagar conta ou de decidir alguma coisa, não tem essa... Mas assim, são calmos, são tranquilos, então você vê isso, né? E também você vê, por exemplo, eu tinha até te dado o exemplo, né, dos bastidores, de uma paciente que ela estava numa fase bem tardia, assim, final da doença, e se você começava a falar os versículos da Bíblia, ela terminava, sabe? Assim, de que ela guardava, né? Essas coisas da fé permaneciam bem sólidas. É uma coisa da doença, né? Começa a degenerar a memória do final para o começo, né? Isso, exatamente. A doença, inicialmente, ela atinge uma região que é a região do cérebro que pega informação nova, ela fica lá por um tempo, depois aquilo é compactado e vira informação antiga, né? Então, ela esquece logo que se conversou, assim, a gente fala a memória recente. Dali, a memória recente é o mais afetado inicialmente. Tardiamente, você pode afetar outras memórias, mas, assim, é uma pessoa que lembra muito bem do passado, das coisas de antigamente, da infância, sempre quando conversa, adora contar as histórias do passado. Isso até é uma forma legal, por exemplo, das pessoas ao redor dos familiares, dos netos, tal, estimularem. Se envolverem com esse familiar, porque às vezes até você vê isso, assim, de netos ficarem afastados, porque às vezes não vou chegar muito próximo. Então é muito legal o neto vir e perguntar, vô, e como é que era na sua infância, como é que era? E daí você vê a alegria do idoso em contar do passado, em compartilhar, então isso é uma coisa importante a fazer. E é uma ferramenta até para refrear talvez alguns comportamentos, né, algumas atitudes. Agora, isso é uma coisa curiosa, né? Porque se a memória se apaga do final para o começo, e você falou de casos das pessoas, mesmo em estágio avançado, ainda conseguirem completar versículos bíblicos, ou hinos, né, como eu já ouvi falar também. Então quer dizer que a fé, ela está lá arraigada em um lugar muito profundo. Exatamente. Isso é uma coisa muito legal, né, assim, para ver. É verdade. Você acha que os familiares que têm esses princípios e valores cristãos, que têm a fé em Deus, a fé em Jesus Cristo, eles têm mais facilidade para lidar com um paciente familiar? Deveriam ter, né, assim, num certo sentido. Eu acho, assim, que algumas coisas que são importantes a gente pensar é o seguinte, para esse familiar, o fardo é pesado, é difícil. Então, assim, eu acho que cabe também à igreja, à comunidade local, dar uma certa assistência. Então, assim, por exemplo, eu acho que uma ideia interessante seria um grupo de diáconos ou de mulheres da igreja que se revezam para ajudar em algumas coisas, envolvidos com essa família, sabe? Sim. E assim, precisa realmente, eu acho que o familiar, o cuidador direto, né, o filho ou quem está cuidando desse idoso, eu acho que essa pessoa precisa ser aconselhada sempre, né, pelo pastor da igreja. Você precisa sempre ser animada, ser estimulada, assim, e é muito difícil. Precisa ter muita paciência, precisa ter compaixão. E assim, quando o idoso que está doente é cristão, é legal porque assim, o exortar ele em amor, ele entende, é verdade, você vê casos assim, seu comportamento não está certo assim, Deus não se agrada, e você vê que ele fala, é verdade, tal. Ele tem uma certa... Tá lá nas raízes, né? Ele tem um certo, né, você vê isso, você encontra isso. E de que maneira a gente poderia, você vê, né, como cristão, ter o nosso comportamento influenciando a vida dessas pessoas que estão doentes, né? Ou seja, precisa haver um estímulo pessoal muito grande de paciência, né? Um investimento na gente mesmo como familiar, para tratar desse familiar. Claro, eu acho que é Deus santificando e trabalhando no familiar nessa situação difícil, né? Porque assim, é você colocar-se muito no lugar do outro. Então assim, o familiar tem que entender que para esse paciente existe muita frustração
Frustração por quê? Porque é o que a gente estava comentando antes. De repente, ele era um independente, o chefe da família. De repente, ele vai perdendo a independência, não pode mais dirigir, que às vezes era uma coisa que ele gostava muito. Não pode sair sozinho para passear, porque ninguém deixa, todo mundo fica em cima. Então, para ele é muito frustrante. Então, você tem que um pouco entender essa frustração e tentar dar a ele certas funções importantes. Então, por exemplo, o familiar, é legal o familiar chegar para falar assim, ó, ele tem capacidade de, por exemplo, lavar uma louça, você vai tirar da idosa uma coisa que ela gosta de fazer. Ah, não faz isso, não faz, tirar todas as funções. Então, assim, às vezes ela quer lavar uma louça, quer dobrar dá pra ela essas funções que são simples e com base. Se precisar refazer depois que ela fez, refaça. Não tem problema, né? Mas não tire dela a alegria de poder ajudar, de se sentir útil nisso, entendeu? Aliás, é a semelhança que existe dessa fase com a própria fase da infância, não é? A superproteção é tão ruim quanto você também deixar a criança sem autonomia nenhuma. Privar o paciente de todas as Uma coisa que eu percebo que os pacientes reclamam mesmo e ficam tristes é, por exemplo, quando eles não têm um dinheirinho no bolso. Ou a carteira não tem dinheiro, então eles precisam daquele dinheirinho deles, sabe? Assim, para sentir que eles podem comprar qualquer coisa. Eles às vezes nem usam aquele dinheiro que fica lá, mas precisa ter o dinheirinho. Então precisa dar né? A família precisa ter esse bom senso, assim, senso. Né? Importante. Algo que eu estava conversando esses dias com um casal que teve filho há pouco tempo. O marido dizia assim, que importante que é para os cristãos terem filhos, porque a gente percebe como os filhos acrescentam e mudam o nosso caráter, né? Nós aperfeiçoando, né? Talvez a mesma coisa a gente pudesse falar a respeito dos idosos, isso é verdade. Né? Porque convivendo com eles é um estímulo o próprio fruto do espírito do nosso coração. Exatamente, né? A gente vê como a gente é egoísta, como a gente não, como é chato ter que lidar com uma pessoa que insiste nas mesmas coisas, fala as mesmas coisas, a gente não tem. Então isso é um trabalho, né, que assim Deus faz, assim, é uma oportunidade, até é difícil dizer isso, é triste dizer isso, mas assim, quando acontece isso com alguém da sua família e você é o cuidador, Deus trabalha muito em você, muito, sem dúvida. Além do mais que quando a gente está tendo que ter esse cuidado com os idosos, nós temos geralmente filhos na idade da infância, adolescência e juventude. Estão na mesma fase, assim. Exatamente. Mas o fato é que quando a gente cuida bem dos nossos pais, dos nossos avós, o que a gente está fazendo é ensinando os nossos filhos a como cuidar de nós. É uma lição. No futuro, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Então, por exemplo, para um filho que vê o pai pegando aquele familiar e afastando ou internando em algum lugar, assim, exceto em as situações que precisa por algum motivo específico, o filho aprende isso como uma regra, né? Que chegou nesse momento, então eu vou afastar porque é a melhor saída, né? Exatamente. Você vai ser o destino. Aliás, tem uma história assim, né, de um idoso que vai morar com os pais e tem um filho pequeno, esse casal, e aí então o idoso começa a ser cada vez mais afastado, porque toma sopa fazendo barulho, porque não é tão higiênico quanto alguém em suas faculdades normais. Causa incômodo, até que chega uma hora que faz lá um quadradinho pro idoso, e aí o filho no dia seguinte está lá construindo uma coisinha ali, mexendo com madeira, e o pai pergunta, o que você está fazendo? Tô fazendo um quadradinho pro senhor também, quando o senhor ficar velho. Né? Nossa! É o exemplo que a gente dá, né? Exatamente. E isso estimulado, inclusive, pela nossa fé, né? É alguma coisa que eu vejo que é muito latente na Bíblia, né? Lá no Antigo Testamento, mais ainda, é quando o povo deixava de cuidar da viúva, deixava de cuidar do órfão. Deus é bastante enfático nisso. Que tem necessidade especial, né? Então, quer dizer, o Evangelho, ele tem que ir muito além desse aspecto da pregação, do louvor e tal, né? Mas ele tem que atingir a família e tem que fazer diferença nas relações familiares, né? E uma coisa que eu acho interessante, por exemplo, que eu acho importante dizer, para quem não tem família, por exemplo, para a família em que a pessoa é cristã e o familiar doente não é, né? Daí, às vezes, as desalterações de comportamento são muito nítidas, é mais difícil ainda lidar com isso. Mas, por exemplo, eu não vi isso pessoalmente, mas eu li num livro do Ed Welch, que é um americano, né, que ele é neuropsicólogo, mas também é cristão, fez teologia e tal. E ele fala que ele conhece um caso de uma paciente de uma comunidade na igreja que ele frequentava, que ela, depois de diagnosticada com doença de Alzheimer, já estava na fase intermediária da doença, ela se converteu com o exemplo dos filhos e tal. Então isso acontece, Deus pode nos resgatar a qualquer momento da nossa vida. Né? E às vezes a gente está perdendo a oportunidade até mesmo de Deus trabalhar na nossa vida, né, a partir desse momento de talvez dificuldade, que é um momento de dificuldade, mas é também uma oportunidade de nós nos aproximarmos do próprio Deus e sabermos como lidar com isso. Isso indica a nossa fragilidade e a nossa fragilidade vindo à tona
a necessidade por Deus se torna ainda maior. Né? Com certeza. Bem, a gente vai ter que terminar o nosso programa por aqui. Foi muito bom conversar com você, Cláudia. Muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, mande um e-mail para a gente que está aparecendo aí na tela, famíliaesociedade@mackenzie.br. Obrigado pela sua participação e até o próximo programa Família e Sociedade. Obrigada pela sua audiência e até o próximo Família e Sociedade.